A coragem inabalável de Paulo e Silas na prisão. Um testemunho de fé e liberdade. Na vastidão das Escrituras, encontramos inúmeras histórias que inspiram e transformam. Entre elas, a narrativa de Paulo e Silas na prisão destaca-se como um testemunho poderoso de fé, coragem e a intervenção divina em meio à adversidade. Esta história, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 32, revela não apenas a força espiritual desses apóstolos, mas também oferece profundas lições para todos nós. O contexto histórico. Após serem convertidos à fé cristã, Paulo e Silas embarcaram em várias jornadas missionárias para espalhar a palavra de Deus. Em Filipos, uma cidade estratégica na Macedônia, encontrarão-se diante de desafios que testariam sua resiliência e fé. A cidade, influenciada pela cultura romana e permeada por diversas crenças, representava um terreno fértil para a disseminação do Evangelho, mas também um palco para resistência e perseguição. A prisão de Paulo e Silas. Conforme narrado em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas enfrentaram oposição por pregar sobre a ressurreição de Cristo. O resultado foi sua prisão. Estando eles na prisão, cantavam e louvando a Deus, e os demais que estavam na prisão os ouviam. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 20 e 31. Mesmo em meio às correntes e à escuridão da prisão, a fé dos apóstolos não vacilou. A descrição do ambiente prisional é rica e vívida. Os muros frios e úmidos da prisão contrastam com a luminosidade espiritual que emanava de Paulo e Silas. Suas vozes, ao invés de queixar-se do sofrimento, elevavam hinos de louvor e gratidão a Deus, transformando aquele espaço de dor em um santuário de esperança. Desenvolvimento dos personagens. Paulo, conhecido por sua determinação e paixão pela evangelização, demonstra uma fé inabalável mesmo diante da injustiça. Silas, seu fiel companheiro, complementa essa força com sua própria dedicação e coragem. A interação entre os dois reflete uma parceria baseada na confiança mútua e na convicção de que Deus está no controle de todas as situações. A prisão, que normalmente simboliza desespero e confinamento, torna-se um palco para a manifestação do poder divino. A atitude de Paulo e Silas, cantar e orar mesmo sob pressão, revela uma profunda conexão espiritual que transcende as circunstâncias adversas. O milagre da libertação. Durante a noite, um terremoto atinge a cidade, abalando as fundações da prisão. De repente, veio um grande terremoto, de maneira tão violenta que os alicerces da prisão se moveram. Imediatamente se abriu todas as portas, se soltaram todas as cadeias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 20 e 26. Esse evento milagroso não apenas demonstra a soberania de Deus, mas também simboliza a liberdade espiritual que Paulo e Silas já possuíam, independentemente de sua situação física. Este momento crucial é um marco na narrativa bíblica, pois mostra que, mesmo quando as forças humanas se unem para suprimir a verdade, Deus sempre encontra uma maneira de manifestar sua vontade. A libertação de Paulo e Silas é um reflexo da libertação que todos os crentes podem experimentar através da fé. Conexões com outras histórias bíblicas. A coragem de Paulo e Silas na prisão nos remete a outras narrativas de fé inabalável, como a de Davi enfrentando Golias ou a de Daniel na cova dos leões. Em cada uma dessas histórias, vemos personagens que, confiando plenamente em Deus, superam obstáculos aparentemente intransponíveis. Assim como Daniel confiou na proteção divina, Paulo e Silas demonstram que a verdadeira liberdade vem da confiança em Deus, não das circunstâncias externas. Reflexões espirituais. A narrativa de Paulo e Silas nos convida a refletir sobre a nossa própria fé diante das adversidades. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem insuperáveis e nos sentimos prisioneiros do desespero? A atitude desses apóstolos nos desafia a mantermos nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Além disso, a história ressalta a importância da comunidade e do apoio mútuo. Paulo e Silas não estavam sozinhos em sua jornada,
Eles eram parte de uma comunidade de crentes que compartilhava a mesma fé e propósito. Essa unidade fortalece nossa caminhada espiritual e nos capacita a enfrentar desafios com coragem e determinação. Conclusão: a verdadeira liberdade. A história de Paulo e Silas na prisão é uma poderosa lembrança de que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas na nossa relação com Deus. Apesar das correntes e das portas trancadas, eles experimentaram uma liberdade espiritual que transcende qualquer prisão física. Essa liberdade é acessível a todos que confiam em Deus e seguem seus ensinamentos. Notas ao ouvinte. Ao refletir sobre essa narrativa, pergunto a você: como você reage diante das adversidades? Está confiante na intervenção divina, mesmo quando as situações parecem sem solução? Desafie-se a manter uma postura de fé e louvor, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Agradeço por acompanhar esta história de fé e coragem. Se foi inspiradora para você, não deixe de curtir, compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos juntos fortalecer nossa fé e espalhar a mensagem de esperança e liberdade que Paulo e Silas nos deixam. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias inspiradoras. Que a fé e a coragem de Paulo e Silas possam guiar você em sua própria jornada espiritual.